Louvado seja o Senhor, nós estamos aqui novamente, podemos nos reunir em um só Espírito, apesar de estarmos separados fisicamente, nós somos um no nosso Espírito e também Deus está nos tornando cada vez mais um em nossa alma. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos que nesses tempos finais Deus tem um desejo de que nós aprendamos a viver pela fé. Ele, no meio dessa situação tão difícil, está nos dando a oportunidade para nos aperfeiçoar, para que nós possamos amadurecer e possamos ser arrebatados. Talvez nós achemos as lições bastante difíceis, mas são as lições que Deus preparou para nós, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Hoje nós vamos ver a parte final de Hebreus capítulo 11. Nós vimos que no final do capítulo 10 nos é dito aquelas palavras que foram dirigidas para aqueles que estavam passando por tribulações, que estavam tendo perdas, que nós não deveríamos abandonar a nossa confiança. Por quê? Porque essa nossa confiança tem grande galardão. E que temos necessidade de ter perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. E ele diz na palavra, dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. E diz também, meu justo viverá pela fé. Então o Senhor deseja nos ensinar a viver pela fé. É claro que quando falamos uma mensagem de viver pela fé, falar a mensagem é fácil, mas quando as provações chegam em nossas vidas, aí nós vemos que realmente as lições não são fáceis. Mas, de acordo com Hebreus capítulo 11, nós podemos aprender, nós podemos viver pela fé, porque a palavra de Deus nos dá exemplos de homens que viveram pela fé. Não somente isso, mas nós vimos desde o início de Hebreus capítulo 11, nomes de personagens, de pessoas do passado que viveram pela fé, as experiências que tiveram, experiências essas, muitas vezes parecidas com as nossas. E nós precisamos então hoje ter um coração diante do Senhor, um coração aberto, e falar para o Senhor, Senhor, é possível viver pela fé. Então, vamos continuar o nosso estudo. Até o versículo 32, há menção de nomes de personagens. Mas chegamos agora ao versículo 33 de Hebreus 11, que diz o seguinte: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Amados irmãos, amadas irmãs, devemos prestar atenção à seguinte afirmação nesse versículo 33. Os quais por meio da fé. Então, agora nós vamos entrar numa porção em que nomes não são citados. Mas aqui nós temos o registro daqueles que por meio da fé fizeram coisas essas registradas aqui na palavra de Deus. Aqui não fala de uma pessoa em particular. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por meio da fé, você e eu
também podemos ter tais experiências. Porque não é experiência de uma pessoa determinada com um certo nome. Aqui fala da experiência de uma pessoa que tem fé. E essa pessoa pode ser você, não é isso? Aqui diz, por meio da fé, subjugaram reinos. Nós sabemos que nós vivemos aqui para o reino de Deus, mas que os reinos desse mundo são contra Deus, se opõem a Deus e se opõem ao povo de Deus. E como nós podemos viver nessa terra, se há tantos reinos que se opõem a Deus e se opõem ao povo de Deus? É por meio da fé. Porque por meio da fé é possível subjugar reinos. E aqui nós precisamos ver que se subjuga o reino pela fé, confiando e baseado no poder de Deus, não no poder do homem. Nós precisamos ver que os reinos desse mundo um dia se tornarão do nosso Senhor e do seu Cristo. Quando nós oramos, venha o teu reino, é porque estamos aqui nessa terra para subjugar reinos. E isso é possível por meio da fé. E também Deus quer usar a você e a mim para alcançar essa meta. E nós precisamos ver que a fé é uma qualificação necessária para aqueles que lutam, para aqueles que estão à frente. A fé nos dá ousadia, a fé nos dá força. Amém? Então aqui diz, por meio da fé subjugaram reinos. Isso aconteceu no passado, mas isso também pode acontecer hoje, se nós usarmos a nossa fé. E nós sabemos que isso é possível e Deus quer nos dar essa experiência. Por quê? Porque ali, no livro de Apocalipse, nos mostra que os reinos desse mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo. O reino do Senhor chegou. Por quê? Porque aqui nessa terra, Deus teve um grupo de pessoas que subjugaram reinos. E aqui também fala, praticaram justiça. Pela fé, nós vivemos uma vida de justiça. Isso é algo muito importante. É andar em justiça diante de Deus e dos homens. Por quê? Porque confia em Deus, confia no poder de Deus, confia no arranjo de Deus. O mundo em que nós vivemos é um mundo de injustiça, mas pela fé nós praticamos a justiça. Louvado seja o Senhor. E preste atenção, é preciso ter coragem para viver a justiça. No passado, alguns homens de Deus falaram o seguinte: viver a justiça vale mais do que praticar milagres. O poder de Deus que o faz viver de uma maneira justa é muito maior do que o poder de fazer milagres. Por quê? Porque é o poder que transforma vidas. Se você faz um milagre, tudo bem, alguma coisa ocorreu, mas não necessariamente a sua vida é transformada. Mas se você vive a justiça, se você pratica a justiça, esse é o poder transformador de Deus. E isso é por meio da fé. Nós precisamos perceber isso, amados irmãos, amadas irmãs. E aqui também diz, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Como que se obtém as promessas?
É pela fé. Pela fé nós esperamos. Pela fé nós cremos. Por isso que diz, naqueles versículos que falamos no início, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Louvado seja o Senhor. É pela fé. A fé é que nos dá força para nós esperarmos o tempo em que a promessa chegará. E a fé é que nos faz ter a força para esperar. Louvado seja o Senhor. E aqui diz também, por meio da fé, fecharam a boca de leões. Você pode falar assim, isso aconteceu lá no passado com Daniel. Mas vamos dar uma olhada o que a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor, no versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo foi liberto da boca do leão. Satanás é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pela fé, o Senhor fecha a boca de leões. Preste atenção, não é que o leão vai desaparecer. O leão vai estar do seu lado, mas só que o Senhor vai fechar a boca dele. Nós esperamos o seguinte, que o Senhor mande o leão embora. Não é assim? Essa é a nossa maneira de ver uma libertação, um livramento. Senhor, manda o leão embora. Mas aqui nos mostra que o Senhor não mandou o leão embora. Ele fechou a boca do leão. Talvez hoje a tribulação, o problema que você tem, deixe você com medo, te assuste como leão. Mas lembre-se, pela fé, a boca do leão fica fechada. O leão está lá, mas o leão não vai te morder. E aí continua no versículo 34, é um versículo, e essa parte inicial é muito semelhante. Aqui diz assim, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Aqui nós vemos vitórias. Ali no versículo 33, no final, nós vimos, fecharam a boca de leões. O leão estava lá, mas só que a boca estava fechada. Agora, no versículo 34, a primeira frase diz, extinguiram a violência do fogo. Vamos ler Isaías 43, versículo 1. Aqui diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui, o Senhor não disse que não haveria águas de dificuldades. Aqui, o Senhor não disse que não haveria rios para nós atravessarmos. Ele diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. E aqui ainda diz, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E aí fala de passar pelo fogo.
quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha só, passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor não disse que nós não iríamos passar pelo fogo. Ele não disse que iria nos livrar do fogo. Aí vamos dar uma olhada à experiência dos 3 amigos de Daniel, que está em Daniel capítulo 3, versículos 17 a 18, que nos diz o seguinte: os 3 amigos falando para o rei: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa foi a afirmação dos 3 amigos de Daniel para o rei. E o rei ficou muito bravo. O versículo 22 diz: porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha estava tão quente que aqueles homens que atiraram os 3 amigos de Daniel para a fornalha, eles morreram queimados. Então, a palavra, no versículo 23 diz: esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Versículo 24, então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Isto é o quê? Isto é extinguir a violência do fogo. Sob o nosso ponto de vista, é o seguinte: Senhor, livra-nos da fornalha. Mas qual foi a maneira de Deus? A maneira de Deus não foi livrá-los da fornalha, foi fazer com que o fogo não tivesse nenhum poder sobre eles. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor: Senhor, me tira da fornalha, me tira da tribulação. O Senhor diz: não, eu vou fazer você passar, mas eu estarei contigo. Você não vai sofrer dano nenhum. Isso é por meio da fé. Não é assim? E nós precisamos aprender essas lições. É por meio da fé. Olha só, ainda mais continuando, falar aqui de escapar ao fio da espada, tá? Escapar ao fio da espada. Significa o quê? Que os homens queriam matá-los, mas o Senhor guardou, não permitiu que a espada os ferisse. Deus segura a espada desses homens e não permite que essa espada possa
feri-lo ou ferir-nos. No versículo, ainda, nesse mesmo versículo diz, da fraqueza tiraram força. Isso é muito importante, da fraqueza tiveram força. Em 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10, Paulo compartilha conosco essa experiência. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Por 3 vezes Paulo pediu ao Senhor, Senhor, tira essa tribulação de mim. Tire esse espinho da minha carne. Versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É no meio da tribulação, é no meio da fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É da fraqueza nossa que nós tiramos força, porque já não confiamos em nós mesmos, já não confiamos em nossa própria sabedoria, em nossa capacidade, em nossa oração. Nós entregamos tudo ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza. Aqui também diz, fizeram-se poderosos em guerra. Fizeram-se poderosos em guerra. Isso quer dizer que a fé nos dá coragem, ousadia e paciência para nós lutarmos contra os nossos inimigos. E ainda puseram em fuga exércitos de estrangeiros. A nós cabe orar. O Senhor é aquele que luta por nós. Pela fé, nós podemos pôr em fuga os exércitos do inimigo. São experiências aqui que a palavra de Deus diz que é pela fé. E ainda mais, agora vamos no versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Quando aqui fala, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Isso quer dizer o quê? Nós cremos num Deus que é ressurreição. Talvez ao olharmos para a situação, ou olharmos para nós mesmos, nós falemos, é o fim. Mas nós recebemos pela ressurreição o que Deus nos restitui. Está certo? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Tudo isso é pela fé. Amados irmãos, amadas irmãs, essa porção final de Hebreus 11 nos mostra o poder da fé. E Deus quer dar a nós experiências hoje. Como essas experiências que foram dadas do povo de Deus no passado. E aqui diz, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Sabe, o inimigo persegue o povo de Deus. E aí, muitos sofrem torturas para que negue ao Senhor. E nós passamos pelas dificuldades, o inimigo diz, por que você está aí? Nega o Senhor.
Esse foi o conselho da mulher de Jó para Jó. Você está ainda adorando Deus? O que é isso? Mas, aqui diz, foram torturados não aceitando o seu resgate. Significa o quê? Significa que falaram, se você negar o Senhor, esse sofrimento para. Nega ou não nega? Eles não negaram. Não negaram. Por quê? Porque sabiam, você pode me matar, mas eu vou ressuscitar. E o que eu vou ganhar não tem preço. Está vendo? Isto é fé. Isto é ter visão pela fé. O versículo 36 diz, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. O inimigo de Deus sempre persegue o povo de Deus. Aqui, eles passaram pelas provas de escárnios, né? Açoites, algemas e prisões. Por que eles foram perseguidos? Porque eles eram de Deus. Só por causa disso. Mas eles não aceitaram o resgate. Eles foram fiéis ao Senhor. Foram blasfemados, foram açoitados, passaram por algemas, prisões. O versículo 37 diz, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles, ovelhas de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Preste atenção, até o versículo 35, a primeira parte, nós vemos o Senhor livrando, tá certo? Livrando. Mas, aqui nessa parte, no versículo 34 diz, escaparam ao fio da espada. Mas no versículo 37 fala daqueles que foram mortos a fio de espada. Então nós podemos ver que Deus age de maneira diferente. E agora nós entramos numa porção em que mostra os filhos de Deus sendo martirizados. Pessoas que sofreram pela fé, mas não negaram o seu Senhor. Pessoas que passaram pelas tribulações e devem ter orado, Senhor, me livra. Mas o Senhor não livrou. E aqui diz assim, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E o versículo 38 diz, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Nós vemos aqui um povo perseguido, um povo que sofreu, um povo que foi morto, martirizado. Mas preste atenção, esses que tiveram tal morte, tal sofrimento, são honrados pelo Senhor, aqui na sua palavra, de uma maneira especial. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não é digno de ter homens assim. Homens assim merecem a Nova Jerusalém, a cidade santa. O mundo não é digno de homens assim. Eles sofreram por sua fé, perseveraram
suportaram pelo poder da graça. Mas alguns deles foram martirizados. Nós sabemos em que o testemunho de muitos mártires. Nós sabemos que no Império Romano, muitos cristãos foram perseguidos. Eles eram atirados na arena para os leões, eram queimados. Mas como eles morriam? Louvando o Senhor, cantando. Na China também teve mártires. Os irmãos contam a respeito de um mártir que ali na hora da morte ele disse: se eu tivesse uma vida a mais, se eu tivesse mais uma vida, eu também daria essa vida para o Senhor, para ser martirizado. Significa, estaria pronto para morrer 2 vezes pelo Senhor. Aí você pode ver, algumas vezes Deus responde com milagres, algumas vezes Deus não responde. A resposta de Deus é o silêncio. Qual é a lição mais valiosa? Qual? Preste atenção. Todos os que foram martirizados, Deus deu a eles um gozo interior na hora do martírio. Olha Estevão. Deus deu a ele uma visão dos céus. E ele disse para o Senhor perdoar aqueles que estavam apedrejando. Está vendo? Experiências assim ocorreram ao longo dos séculos. Nós não questionamos Deus. Nós oramos ao Senhor. E Deus dá o destino segundo Ele determina. Ele pode nos livrar ou pode não nos livrar. Mas é tudo para a sua glória. Nós precisamos ver. Nós somos um povo que o mundo não é digno de nos ter. Por isso, a nossa pátria é celestial. Versículo 39 diz: ora, todos estes obtiveram bom testemunho. Por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, aqui nos diz, aqueles cujos nomes foram citados, aqueles cujos nomes não foram citados, todos esses aqui mencionados em Hebreus 11, obtiveram um bom testemunho por sua fé. Mas eles não obtiveram a concretização da promessa. Por quê? Porque eles eram da antiga aliança. Versículo 40 diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados ou tornados completos. Nós somos o povo de Deus da nova aliança. Eles eram da antiga aliança. Eles obtiveram bom testemunho, eles viveram pela fé. Mas eles não alcançaram a promessa. Por quê? Porque a promessa vai ser dada junto conosco. Eles fizeram a parte deles. Agora, nós devemos fazer a nossa parte. Eles obtiveram um bom testemunho e eles foram inscritos na palavra de Deus. Eles estão aqui registrados em Hebreus 11. Eles estão registrados na galeria da fé como testemunhas de Deus. Eles eram da aliança, antiga aliança. Eles não tinham Cristo.
Eles só tinham sombras, tipos, figuras, mas eles não tinham a realidade. Mas mesmo numa dispensação, numa aliança que não era perfeita, eles tiveram tal fé. Nós que estamos na nova aliança, que temos realmente algo superior e melhor, não devemos ter fé muito maior, amados irmãos, amadas irmãs? Ali, versículo 40 diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Coisa superior a nosso respeito. O que hoje nós temos à nossa disposição é superior às coisas que eles tinham à sua disposição, no que tange às coisas espirituais. Vamos ver algumas coisas superiores que nós temos. Hebreus 1,4: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Eles tiveram muitas vezes a ajuda de anjos. Nós temos Cristo, que é superior aos anjos. Hebreus 7,19: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Nós temos um Cristo que é superior ao que eles tinham no passado. Eles não tinham Cristo em pessoa como nós temos hoje. Eles só tinham as sombras de Cristo. E nós temos uma esperança superior. Hebreus 7,22 diz: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Nós temos uma aliança superior. A nova aliança é superior à velha aliança. Hebreus 8,6: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. Aqui nós temos promessas superiores. Hebreus 9:23: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Nós temos sacrifícios superiores. Por quê? Porque é o sacrifício de Cristo. Hebreus 10:34: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Nós temos um patrimônio superior. Nós temos a realidade das coisas espirituais. Hebreus 11:16: mas agora aspira a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Nós temos uma pátria superior. Hebreus 11:35: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Ressurreição superior. Hebreus 11:40: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoados. Nós temos coisas superiores. Hebreus 12:24: e a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Nós temos hoje um falar superior. Então os santos do Antigo Testamento tinham sombras e figuras, mas eles cumpriram a parte deles, eles fizeram a parte deles, eles tiveram tal viver de fé, mas eles não tiveram a concretização da promessa. A palavra de Deus diz o quê? A palavra de Deus diz que, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados.
Eles tiveram as experiências deles. Agora é a nossa vez de termos as experiências. Eles tiveram as experiências deles, baseado na antiga aliança. Hoje nós temos as nossas experiências baseadas na nova aliança. Hoje nós temos muito mais meios. Então a nossa fé deveria ser muito, muito mais forte. Nossas experiências também. Por que a palavra de Deus diz que para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados? Isto é, aperfeiçoado aqui tem o sentido de ser completado. Eles tiveram experiências deles, agora deve ser somadas as nossas experiências, as experiências deles, para que possamos juntos receber a promessa. É que nem aquela corrida de revezamento, né? Por exemplo, 4 por 100. São 4 participantes, cada um corre 100 metros. Depois, quando um termina os seus 100 metros, entrega o bastão para o outro continua. E a corrida só termina quando o último corredor completa os seus 100 metros. E aí, os 4 juntos sobem no pódio para receber a recompensa. Quando nós lemos Hebreus 11, nós devemos lembrar de uma coisa. Começou uma corrida no passado. Eles correram a parte deles. E o bastão foi entregue a nós. E agora nós devemos correr a nossa parte. E ao cruzarmos a linha de chegada, nós, juntamente com esses de Hebreus 11, nós receberemos o prêmio, a concretização da promessa. A palavra de Deus é maravilhosa, porque deixa o registro de Hebreus 11 para nos encorajar. Se eles, com menos, tiveram tal vitória, hoje nós, com mais, podemos ter muito mais chance de ter a vitória. Isso mostra que nós estamos conectados ao povo de Deus do passado, porque nós somos um só povo. Mas Deus preparou algo melhor para nós. Nós temos a oportunidade de experimentar as realidades espirituais que aqueles do passado não tiveram. Amados irmãos, amadas irmãs, nesses tempos finais, realmente, posso dizer, são tempos de sofrimento, não é? Sofrimento para você, para mim, das mais diversas naturezas. Tem pessoas que perderam entes queridos, tem pessoas que perderam bens. Mas, lembre-se, nós somos um povo, o povo de Deus. Isso não vai nos fazer desistir, não vai nos fazer desistir de correr para o alvo. Nós temos uma missão a cumprir. Nós devemos ter as experiências para completar as experiências daqueles que venceram no passado. A sua experiência é importante. A minha experiência é importante. A experiência de todos nós é importante. Por quê? Porque juntos nós vamos cumprir o plano de Deus para que o Senhor volte, então juntos receberemos a promessa. Que o Senhor nos abençoe e nos leve a viver pela fé. É possível. Jesus é o Senhor. Amém.